Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo, a gente vai falar aqui sobre algumas questões importantes, para tentar te ajudar a entender o que está rolando aí. E para a gente conseguir chegar assim num assunto importante, apesar de ser meio sinistro, a gente vai usar um filme aqui como referência, que é o filme Gangster, de 2007, tá? É um filme que é estrelado pelo Denzel Washington, Russell Crowe, Cuba Gooding Jr. e um elenco ali muito interessante. Conta uma história real, uma história verídica, que pode ser que essa história nos ajude a interpretar melhor o mundo atual desse momento. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, gostaria de convidá-los a virem participar conosco do treinamento Manual de Sobrevivência 2023, onde a gente está trazendo muito conteúdo ali para tentar ajudar a galera a entender o que está rolando e conseguir navegar nesses mares aí difíceis desse momento, tá? A gente tem 3 grandes blocos de estudo. O primeiro bloco é o cenário dos jogos de poder, a nível global, e também como é que isso se traduz aqui. Segundo grande bloco, a gente vai tratar sobre a questão do cenário espiritual do final dos tempos, que está influenciando muito aquilo que a gente está vivendo hoje. E também a gente trata no terceiro módulo, na terceira parte, no terceiro bloco, da questão de educação financeira e como você pensar as suas finanças num momento estranho como esse que nós estamos vivendo. A gente tem que entender que no mundo atual, infelizmente, mas assim, tirando a parte espiritual, que é o topo dos jogos de poder no mundo, abaixo da parte espiritual, quem manda no planeta são as pessoas que estão, infelizmente, envolvidas com o comércio de substâncias que não são lícitas, ou substâncias ou equipamentos, porque por um lado você tem comércio de substâncias ilícitas e por outro lado você tem o comércio de equipamentos de defesa, Esses dois grupos aí mandam no mundo porque movimentam muito dinheiro. Nesse filme, o Gangster Americano, ou apenas Gangster aqui no Brasil, que é um filme do Ridley Scott, é importante lembrar, ele vai contar uma história que mostra um pouco como é que essa dinâmica desse poder funciona. E eu espero que o resumo desse vídeo sirva para você usar como referência, para você tentar entender os tempos estranhos que nós estamos vivendo, É claro que para você fazer um comércio desse tipo de substância, você precisa da conivência de alguns grupos de pessoas, E o filme vai mostrar exatamente isso. É claro que o filme ele conta uma história verídica, ou talvez, melhor dizendo, a gente poderia colocar que o filme é baseado em fatos reais. O filme ele se contextualiza no ano de 1968, quando Frank Lucas, que era um motorista de um cara ali também que atuava à margem da sociedade, ele herda o comando desse serviço ali quando o seu chefe ali bateu as botas subitamente, E não gostando dos caras que controlavam ali esse tipo de comércio lá na região do Harlem, Nova York, o Frank Lucas decide que ele vai controlar toda a região, E enquanto isso você tem ali um detetive que está analisando toda essa situação, começa a investigar e tal, e ele começa a ver que um novo tipo de substância está circulando ali na região. E depois de muita pesquisa, eles perceberam que o que o Frank Lucas estava fazendo é que ele estava eliminando os intermediários. Ele decidiu adquirir a substância diretamente lá de onde ela era produzida, na região ali na região tailandesa, que era onde o pessoal que estava voltando ali da encrenca
lá com os vietnamitas passava, né? Então, a grande ideia foi do Frank Lucas foi eliminar o transportador, comprar diretamente do produtor e garantir assim também um produto mais puro, né? A gente poderia dizer assim. E com esse macete, ele conseguiu ter lucros assim, margem de lucro exorbitante e oferecer um produto que tinha uma qualidade ali diferenciada. Isso gerou para ele milhões e milhões e milhões de dólares de retorno com essa atividade ilícita, né? É claro que o filme vai se desenrolar, não vou ficar dando muitos spoilers aqui, mas a grande questão, né, a grande história, a grande curiosidade desse filme é que o pessoal mandava para ele as cargas escondidas junto com os presuntos dos efetivos norte-americanos que batiam as botas, né? O cara batia a bota, botava ele na caixa e junto com a caixa colocavam a mercadoria, tá? E é claro que isso ele só conseguiu com a ajuda de um desses caras do sistema de defesa norte-americano lá, né? Então, o que nós aprendemos com isso é que, é claro, que para você ter um comércio desse tamanho, você precisa ter várias pessoas participando de diferentes grupos diferentes, né? Que é claro que vão acabar lucrando com isso aí e tem esse incentivo financeiro para contornar, né, as coisas que são corretas e ir para o mundo daquilo que é errado de se fazer. A grande reflexão que nós chegamos com esse conteúdo é que se a gente estava falando de um produto que era produzido lá no Sudeste Asiático, né, na região lá tailandesa, do lado de cá do Oceano Atlântico, a gente também tem uma produção aí robusta de vários tipos de mercadorias dessas, né? E é claro que para essas mercadorias continuarem sendo produzidas, comercializadas, transportadas e exportadas, você tem que ter uma política de boa vizinhança, para não dizer outra coisa. E infelizmente, essa política de boa vizinhança, ela envolve que pessoas que deveriam lutar contra isso se tornem coniventes com isso através de um incentivo financeiro. Não foi exatamente assim que nos nossos vizinhos aqui eles conseguiram convencer uma boa parte lá do sistema da defesa a trabalharem junto para poderem ganhar dinheiro com esse comércio aí que não é registrado. Então, fica essa dica para você. Assista esse filme, porque assistindo esse filme você vai entender que só pode um comércio paralelo como esse funcionar se você tem um monte de gente ali participando. E essas pessoas, obviamente, participam porque estão auferindo grandes lucros com isso. Agora, se você tem, no meio de toda essa cadeia, um cara que atrapalha esse serviço, né? Vamos supor que o negócio está vindo lá da Tailândia, aí passa, faz um pit stop e continua. Se no meio do pit stop surge um cara que fala, ó, não vou deixar mais isso acontecer, tem duas opções que eles vão fazer, pelo menos. Ou tentar dar um aumento pro cara, falar, não, a gente vai te dar mais um aumento aí, já que você é exigente, a gente vai te dar um bônus aí para você participar do processo. É a primeira medida. A segunda medida é que se o cara não aceitar esse bônus, ou ele é retirado daquele serviço, ou ele é sumariamente eliminado. Infelizmente, é algo dessa natureza que está acontecendo no mundo hoje, tá? Esse pessoal que ganha muito dinheiro com o comércio desse tipo de bens aí, eles estão, infelizmente, tirando as pessoas que atrapalham de cena e colocando ali pessoas que são parceiras aí, exatamente como o Frank Lucas fez lá na década de 60, tá? E a gente tem até uma curiosidade, né? Porque o cara que fez toda essa investigação, né, e que chegou ao Frank Lucas e descobriu que ele era o dono desse sistema todo, foi o Rich Roberts, né? O Rich Roberts era o cara que estava nessa investigação.
Só que depois que o Rich Roberts ele se aposenta e ele botou o Frank Lucas no Chilindró, quando o Frank Lucas saiu, né, o Frank Lucas tinha que ficar 70 anos no Chilindró, mas ele conseguiu sair em 1991, né, ficou só 16 anos em vez de 70, só que depois ele retorna pro Chilindró ali num determinado período, porque ele foi descoberto fazendo coisa errada de novo. E quem foi advogado de defesa dele nessa ocasião, por incrível que pareça, foi o cara que tinha botado ele no Chilindró, o mesmo Rich Roberts. Ou seja, é curioso a gente ver que uma mesma figura às vezes joga a favor, às vezes joga contra, às vezes joga a favor, às vezes joga contra. E a gente precisa descobrir e concluir que o mundo é assim. Tem hora que o cara joga a favor, joga contra, as coisas são dinâmicas, são maleáveis. Tem hora que um cara que é do mal passa pro lado do bem, tem um cara que é do bem passa pro lado do mal. Tem um cara que joga tanto no lado do bem quanto do mal ao mesmo tempo. Tem um que parece que é do mal, mas é do bem, tem outro que parece que é do bem e do mal. É difícil você perceber, mas a gente tem que ter a maturidade para saber que o jogo é muito mais complexo do que a gente imagina e que a gente, pessoas comuns, não fazemos a mínima ideia do que realmente é conversado aí no mundão daqueles que no planeta Terra mandam no planeta Terra. A gente só pode especular e imaginar, mas eu não tenho dúvida que esse filme pode ajudá-lo muito a abrir os seus horizontes para entender como é que essa dinâmica aí funciona, ok? Filme com um elenco muito robusto, né? Denzel Washington, já falamos aí, o Russell Crowe e tal. Vale a pena assistir, caso você não tenha assistido ainda, e de um diretor famoso também, Ridley Scott, tá bom? É bom que você conhece um pouco a história também do poder paralelo lá de Nova York e vai perceber como é que não é exclusividade de lá. A maneira como esse poder paralelo funciona, ele é meio que quase que replicado mundo afora, tá bom? Fica a sugestão aí. Fica o convite para você estudar conosco aqui no Manual de Sobrevivência 2023. Fica o convite também para você adquirir os livros que eu separei a dedo para vocês e ainda estão com desconto assim inacreditável, desconto de Black Friday para você poder aproveitar. Separei a dedo aqui uma lista de livros. Então, o primeiro link aqui embaixo, você vem participar do treinamento Manual de Sobrevivência 2023 conosco. No segundo link aqui embaixo, você tem a oportunidade de adquirir as obras que separei com muito carinho para vocês. Aproveitem, forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!